Se prepara, porque o que você vai ouvir agora vai deixar qualquer torcedor do Cruzeiro completamente sem chão. Sabe aquelas movimentações que parecem pequenas, quase invisíveis nos bastidores, mas que, de repente, explodem e mostram que por trás de cada decisão existe uma estratégia milionária? Pois é. Uma ação tomada em silêncio por Pedro Lourenço e Leonardo Jardim nos últimos meses acaba de gerar um efeito dominó que vai mudar não só o presente financeiro da Raposa, mas também impactar diretamente o planejamento da próxima temporada. É uma daquelas jogadas de mestre que mostram por que o Cruzeiro está se transformando em potência. E o mais inacreditável é que isso tudo está vindo a partir de dois nomes que, até pouco tempo atrás, eram considerados carta fora do baralho dentro da Toca da Raposa. Antes de continuar com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Agora vamos continuar com a notícia. E já aproveita, se você ama acompanhar tudo sobre o Cruzeirão Cabuloso, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização e deixa o like para fortalecer ainda mais essa comunidade celeste. É com o apoio de vocês que a gente vai cada vez mais longe e mantém viva essa paixão pelo time. E claro, comenta aqui embaixo o que você está achando das decisões do Pedrinho e do Leonardo Jardim, porque o seu comentário vale ouro. Agora imagine o seguinte cenário: dois jogadores que, para muitos, já estavam com as portas fechadas no Cruzeiro, sem espaço, sem prestígio, vistos como erros do passado. De repente, essa mesma dupla vira protagonista de um negócio milionário que vai injetar nos cofres celestes uma quantia que ninguém esperava. Isso mesmo! Sem fazer alarde, sem estardalhaço, a diretoria celeste, com aval direto de Leonardo Jardim, decidiu liberar dois atletas que estavam completamente fora dos planos, e com isso, não só desinchou o elenco, como também acertou em cheio ao permitir que ambos valorizassem fora do clube. Mas o que ninguém imaginava é que essas saídas estratégicas acabariam se transformando em um lucro monumental, quase como se o Cruzeiro tivesse encontrado uma mina de ouro onde antes só havia entulho. E agora vem a revelação que todos estavam esperando. Os jogadores em questão são Zé Ivaldo e Marlon. Sim, aqueles mesmos que foram muito criticados por parte da torcida, que não corresponderam dentro de campo e que pareciam ter encerrado seus ciclos no clube mineiro sem deixar qualquer legado. Mas, para surpresa geral, essa dupla conseguiu se recuperar longe da Toca e agora está prestes a render nada menos que 27,2 milhões de reais, 27 milhões e 200 mil reais, aos cofres do Cruzeiro. Isso mesmo que você ouviu. Eles foram emprestados, mostraram serviço nos seus novos clubes e estão a um passo de serem vendidos em definitivo. E tudo isso com cláusulas contratuais que já estão praticamente seladas, só aguardando o fim da temporada para serem acionadas. E não pense que esse valor é fruto de acaso ou sorte. Pedro Lourenço ouviu atentamente as orientações de Leonardo Jardim, que deixou claro desde o início do seu trabalho que não contaria com esses atletas. Ao invés de deixá-los encostados, ocupando espaço e gerando custos sem retorno, a diretoria optou por emprestá-los com condições muito específicas, metas de desempenho e cláusulas de compra obrigatória. E agora, com as metas sendo cumpridas, os clubes interessados já sabem que terão que abrir os cofres. A mágica aqui é simples: transformar jogadores considerados descartáveis em ativos valorizados e negociáveis. E essa operação é o reflexo de um Cruzeiro que finalmente está pensando como grande. Marlon, por exemplo, foi para o Grêmio desacreditado, mas encontrou em Mano Menezes um treinador que soube resgatar sua confiança. Com atuações sólidas, principalmente no apoio ofensivo e na consistência defensiva, ele se tornou titular absoluto e ganhou o respeito da torcida gaúcha. Hoje, não se fala em outra coisa nos bastidores do Grêmio: a compra definitiva de Marlon é prioridade. Já Zé Ivaldo, que teve uma chegada discreta no Santos, conquistou seu espaço aos poucos, mas recentemente vem sendo titular em jogos decisivos, mostrando segurança e imponência na zaga. A diretoria santista também já sinalizou que vai exercer a compra ao final do Brasileirão. O mais interessante nisso tudo é perceber como Leonardo Jardim está utilizando sua experiência europeia para moldar o elenco do Cruzeiro de maneira cirúrgica. Ele não apenas contrata com critério, mas também sabe quando e como liberar peças que não se encaixam no seu esquema. E quando essa liberação ainda resulta em ganhos financeiros tão altos, fica claro que é um plano muito maior em andamento. É o tipo de planejamento que mostra maturidade, visão de mercado e, acima de tudo, respeito ao torcedor, que quer ver o clube bem administrado dentro e fora de campo. Essa movimentação também dá uma mostra clara de como Pedro Lourenço está tratando o Cruzeiro como um verdadeiro investimento a longo prazo. Diferente de outros gestores que apenas enxergavam o clube como palco político ou ferramenta de exposição, Pedrinho demonstra entender que uma SAF precisa gerar receitas constantes e transformar jogadores que estavam sem espaço em ativos de 27,2 milhões de reais,
27 milhões e 200 mil reais, é uma das formas mais inteligentes de fazer isso. É o famoso tirar leite de pedra, mas neste caso, com muito planejamento por trás. Outro ponto que precisa ser destacado é que essas negociações não só ajudam o Cruzeiro financeiramente, mas também aliviam a folha salarial, abrindo espaço para a chegada de novos reforços. Com o elenco mais enxuto e equilibrado, Leonardo Jardim ganha liberdade para fazer contratações mais pontuais, buscando peças que realmente encaixem na filosofia de jogo que ele vem implementando. E já se fala, inclusive, que parte desse valor obtido com as vendas de Marlon e Zé Ivaldo será reinvestido em dois setores considerados cruciais, o meio-campo criativo e um centroavante de peso. A torcida, que já vinha percebendo a mudança de postura do clube, agora recebe mais uma prova concreta de que o Cruzeiro está no caminho certo. E o mais impressionante é que tudo isso está sendo feito de maneira silenciosa, sem estardalhaço, sem promessas vazias. As ações falam por si, e os números também. 27,2 milhões de reais, 27 milhões e 200 mil reais, por dois jogadores que muitos consideravam fins de ciclo é mais do que lucro. É símbolo de gestão eficiente e inteligente, digna de um clube que quer disputar grandes títulos nos próximos anos. Esse tipo de operação também manda um recado forte para o mercado. O Cruzeiro não está mais para brincadeira. Quem quiser negociar com o Clube Mineiro vai precisar entender que agora existe um projeto sólido por trás, uma direção técnica com voz ativa e um dono que sabe onde pisa. Essa valorização de ativos e movimentações estratégicas vão se tornando cada vez mais comuns dentro do novo Cruzeiro, e a tendência é que esse modelo se torne padrão dentro da SAF comandada por Pedrinho. Mas o mais curioso é que, mesmo com toda essa movimentação, o Cruzeiro não está desesperado para vender. A ideia é clara: vender bem, no momento certo, e sem abrir mão de valores abaixo do justo. Com os clubes de Marlon e Zé Ivaldo praticamente obrigados a concluir a compra por cláusula contratual, o Cruzeiro pode esperar tranquilo, sabendo que a entrada do dinheiro é praticamente certa. E isso mostra mais uma vez como cada passo tem sido pensado milimetricamente. Vale lembrar também que esse tipo de planejamento evita desgastes internos. Jogadores que não estão sendo aproveitados, ao invés de ficarem no elenco gerando insatisfação, ganham oportunidades em outros clubes. E se forem bem, viram moeda de troca ou fonte de receita. É um ciclo virtuoso que beneficia todas as partes. O Cruzeiro ganha dinheiro, os jogadores ganham espaço, e os clubes compradores recebem atletas já adaptados e em boa forma. Com essas saídas, Leonardo Jardim também reforça a imagem de um treinador que tem total autonomia para montar o elenco à sua maneira. Ele define quem fica, quem sai, e como isso será feito. E mais do que isso, ele participa diretamente das negociações, ajudando a identificar quais jogadores podem render mais em outros contextos. Essa parceria com Pedro Lourenço tem sido fundamental para manter o projeto firme, coerente e ambicioso. E agora, com essa grana entrando nos cofres, a torcida já começa a se perguntar: qual será o próximo passo? Quem vem aí para reforçar ainda mais esse time que já mostra um DNA competitivo e bem treinado? A diretoria trabalha em sigilo absoluto, quase como em uma operação militar, e as informações que escapam dos bastidores são cuidadosamente filtradas. Mas mesmo com esse clima de mistério, algumas pistas começaram a vazar. O Cruzeiro já definiu seu novo foco no mercado, um atacante de altíssimo nível. E não se trata apenas de um reforço pontual, e sim de um nome que venha para colocar fogo no setor ofensivo e fazer a torcida se levantar da arquibancada a cada toque na bola. O perfil buscado é claro e direto, um camisa 9 experiente, decisivo, com histórico de gols importantes e que saiba carregar a responsabilidade de ser o grande nome do ataque celeste em 2026. Nos corredores da Toca da Raposa, o assunto já domina as conversas. Com a iminente venda de Marlon e Zé Ivaldo rendendo nada menos que 27,2 milhões de reais, 27 milhões e 200 mil reais, Pedro Lourenço tem em mãos um poder de fogo financeiro que poucos clubes brasileiros conseguem sustentar neste momento. E essa vantagem está sendo usada com inteligência. A diretoria entende que não adianta trazer qualquer nome só para agradar a torcida. O reforço precisa ser cirúrgico, alguém que chegue para resolver de imediato, que se encaixe no modelo tático de Leonardo Jardim e que tenha o peso necessário para comandar o setor ofensivo em um ano que promete ser o mais desafiador da era SAF. A Copa do Brasil, o Brasileirão e as possíveis competições continentais exigem um elenco robusto e, acima de tudo, um matador nato dentro da área. Internamente, o debate gira em torno de 3 nomes que vêm sendo analisados com lupa. Um deles atua no futebol europeu e tem contrato se encerrando nos próximos meses. É um jogador de renome internacional, já sondado por outros clubes da Série A, mas que vê com bons olhos a chance de retornar ao Brasil com a missão de ser protagonista em um projeto sólido como o do Cruzeiro.
Outro nome está atualmente em um clube do eixo Rio-São Paulo, mas vive momento instável, com relação desgastada com a torcida e diretoria. A possibilidade de mudança de ares anima o atleta, que enxerga em Belo Horizonte uma nova chance de recomeço. E o terceiro nome, talvez o mais surpreendente, é de um atacante que fez história recente na América do Sul e que já recusou propostas do exterior, aguardando a oferta certa para voltar ao cenário competitivo em alto nível. Todos esses alvos estão sendo monitorados com atenção, mas o Cruzeiro só fará o anúncio quando tiver absoluta certeza de que será um reforço de impacto imediato. A busca por esse novo camisa 9 também reflete o amadurecimento da gestão de Pedro Lourenço. Diferente de outros tempos, quando contratações eram feitas por impulso ou pressão externa, agora há uma metodologia clara, onde cada centavo é tratado como investimento estratégico. A chegada desse atacante não será apenas para preencher uma lacuna, mas sim para criar uma nova referência ofensiva no elenco. Alguém que tenha capacidade de decidir jogos, de inspirar os mais jovens e, principalmente, de carregar a camisa celeste com orgulho e liderança. Com a base defensiva bem estruturada, um meio-campo equilibrado e promessa surgindo com força nas pontas, o Cruzeiro entende que falta esse elemento final para fechar o quebra-cabeça. E com dinheiro em caixa, planejamento afiado e o aval de Leonardo Jardim, tudo caminha para que o torcedor presencie, muito em breve, a chegada de um nome que vai sacudir o futebol brasileiro e colocar o Cruzeiro em outro patamar ofensivo. Enquanto isso, os bastidores da Toca da Raposa seguem fervendo. A comissão técnica observa o mercado com atenção, o departamento de análise de desempenho mapeia nomes e a diretoria financeira celebra mais uma movimentação precisa. O torcedor, que tanto sofreu nos últimos anos com gestões desastrosas, agora tem motivos reais para acreditar. E tudo isso começa a se refletir em campo, com um time cada vez mais coeso, determinado e preparado para brigar por coisas grandes. Portanto, torcedor celeste, a pergunta que não quer calar é: o que você achou dessa jogada de mestre envolvendo Marlon e Zé Ivaldo? Acredita que o Cruzeiro está realmente no caminho certo com Pedro Lourenço e Leonardo Jardim? Deixe aqui seu comentário, porque a sua opinião é muito importante. E claro, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo tudo sobre o maior de Minas em primeira mão. Porque aqui, a notícia vai até o fim.